senhoras e senhores, já ligados aqui na Terra FM, no nosso canal do YouTube também, Terra FM TV. Presta atenção, Master, nova fase chega ao Centrão e pressiona a delação de Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, Ciro Nogueira era o destinatário central das vantagens indevidas. Banqueiro foi alertado sobre o risco de delação seletiva. Nós estamos falando aqui, ao longo de nossos programas, que o Daniel Vorcaro está correndo sério risco da delação dele ser cancelada, não ser aceita, porque é uma delação mequetrefe, uma delação que está blindando pessoas e não dá para confiar em Daniel Vorcaro. Mas, pô, confiar também no maior bandido desse Brasil é para acabar, não é? Mas ele, assim como todo mundo, né, tem que ter a chance, né, de apresentar a sua delação premiada como um instrumento de defesa, né? A lei das delações diz isso, que é um instrumento de defesa. A investigação do caso Master chegou, meus queridos, ao Ciro Nogueira, e o Daniel Vorcaro não tinha colocado isso em delação premiada. Vamos à reportagem agora da CNN com William Vac aqui no nosso jornalismo, nosso Jornal da Terra. Acho que um dos mais sérios do ponto de vista político brasileiro é este assunto que nós vamos pegar agora. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, foi alvo da nova fase da operação que mira fraudes do extinto Banco Master do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele foi alvo nesta quinta-feira. O ministro André Mendonça do STF autorizou a operação após pedido da Polícia Federal. Agora as operações e investigações do caso começam a bater, de fato, concretamente, na porta das esferas políticas, e este é só o começo. Reportagem de Luciana Amaral. As investigações da PF apontaram que Daniel Vorcaro custeava viagens internacionais de Ciro Nogueira. Em uma conversa extraída do celular de Vorcaro, o ex-banqueiro diz para um intermediador levar um cartão para pagar contas de Ciro em restaurantes em Sambar, uma ilha caribenha. Uma empresa no nome de Raimundo Nogueira, irmão de Ciro, também teria comprado 30% das ações de uma empresa de investimentos presidida por Felipe Vorcaro, primo do dono do Banco Master e único preso na operação desta quinta, por R$1 milhão. Mas a PF apontou que o valor real das ações adquiridas seria de 13 milhões de reais. Por meio de dividendos frutos dessa participação, a empresa ligada à família de Ciro recebia pagamentos mensais, que poderiam ir de R$300 mil a R$500 mil, em um potencial ato de lavagem de dinheiro, segundo as investigações. A PF também apontou que o texto de uma proposta de emenda apresentada por Ciro, que visava aumentar em até R$1 milhão a cobertura do FGC, foi redigido dentro do Master. A emenda Master, como ficou conhecida, foi apresentada em agosto de 2024. Na época, agentes do mercado financeiro começavam a questionar investimentos vinculados ao banco que prometiam retornos acima da média. De acordo com a PF, um envelope com texto foi entregue em um endereço residencial do senador. Depois da publicação da proposta, Vorcaro disse: "Saiu exatamente como mandei." Quando começou a Operação Lava Jato, existia, como vocês se lembram, algumas delações e imediatamente após eram tomadas medidas invasivas como busca e apreensão e outras medidas. A operação dessa quinta adentra o núcleo político do caso Master, vinculando o Centrão diretamente às investigações. Aliados de Flávio Bolsonaro monitoram de perto a situação e buscam imprimir uma imagem de distanciamento. Ciro, que também é presidente do PP, foi elogiado e um dos primeiros procurados pelo presidenciável quando anunciado como representante do pai, preso na eleição. A oposição aposta que é questão de tempo para que a investigação também mire membros do PT na Bahia por ligações com Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. Já os governistas continuam a bater na tecla de que as operações seguem seu curso natural pelo fato de o governo Lula dar liberdade total à Polícia Federal.
Enquanto isso, Vorcaro segue em tratativas para consolidar a colaboração premiada com a PF e a PGR. Mas, quanto mais a investigação avança, em tese, menos dependente fica da delação do ex-banqueiro. O ministro André Mendonça ainda não deu garantias de homologação e já relatou ver possível manipulação pela equipe de Vorcaro. Nesta quinta, o gabinete do ministro disse que Mendonça ainda não teve acesso ao teor do material, mas que delações são atos de defesa que precisam ser sérias e efetivas para produzirem efeitos. Também foi frisado que as investigações seguem seu curso, independentemente de colaborações. Tá aí, então, para você ligado aqui na nossa programação, né, um resumo aí do que é ligado, né, ao Ciro Nogueira, tá? Para quem está na rádio, eu vou me despedindo de vocês, deixando um bom dia abençoado para todo mundo acompanhando a nossa programação no estado de Rondônia. Pelo horário local são 8 horas e 4 minutos. Para você que está no YouTube, a gente segue, tá bem? É um encerramento aqui na rádio, vai até rodar a vinheta para quem está no YouTube, mas a gente volta na sequência após a vinheta, beleza? Fiquem todos com Deus, você que está me vendo, né, me ouvindo, desculpa, no rádio, fiquem todos com Deus e até segunda, 7 da manhã. E se por um acaso continue sintonizado, ouvindo música na Terra FM, vem aqui para o YouTube, a gente segue por mais alguns minutos. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. É isso aí, pessoal. Uma boa manhã para você de sexta-feira, ligado aqui comigo, né? Ou à tarde, a depender do horário, né, que você está vendo aqui o nosso programa. Rapidinho um intervalo lá na rádio, vou disparar e aí a gente vai dar sequência aqui para poder tocar o barco aqui com o nosso programa. Beleza? É isso aí. Na rádio tudo certo, tudo certinho. Agora a gente vai dar sequência por aqui para você ligado na nossa programação. Beleza? Vamos lá. É isso aí então, minha gente. Então, agora, o que acontece? Nessa questão do Banco Master, essa nova fase chegou ao Centrão. A delação do Daniel Vorcaro, pode acontecer de ir pelo ralo, tá bem? De ir pelo ralo, porque ele está sendo seletivo na sua delação premiada. Já há uma possibilidade do Daniel Vorcaro ter que retornar para a Papuda. Retornar não, ser enviado à Papuda. E agora, com as operações de gente poderosa, a Polícia Federal segue firme, né? Atuando, firme, pressionando, tocando as investigações para poder desenrolar, né, todo esse imbróglio em torno aí do Banco Master. Os celulares e aparelhos eletrônicos de Ciro Nogueira apreendidos ontem foram encaminhados para o Instituto Nacional de Criminalística e terão seus dados extraídos pelos peritos. Como eu estou comentando aqui com você, mais gente poderosa ligada à teia de Daniel Vorcaro. Vamos acompanhar aqui. Também para quem está acompanhando a gente aqui no Novo Dia, ontem o senador da República e presidente do Partido Progressistas, como quem acompanhou o Novo Dia viu, foi alvo de busca e apreensão, o primeiro político alvo mirando aí dentro dessa investigação, o compliance zero do caso Master dentro da Polícia Federal, e nessa busca e apreensão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a PF apreendeu o celular, o tablet e também documentos na residência que fica no Lago Sul de Brasília, na região de Nobre, na região de Alto Padrão de Brasília, do senador Ciro Nogueira, que aparece agora na imagem. A partir dessa apreensão, o celular e dos outros aparelhos eletrônicos foram encaminhados já para o INC, que é o Instituto Nacional de Criminalística, que fica dentro do complexo da Superintendência da Polícia Federal na região na Asa Sul de Brasília. E dentro desse INC, os peritos passam, a partir de agora, a fazer uma extração dos dados. Um trabalho técnico nesse primeiro momento, não é um trabalho de investigação, é um trabalho técnico de extração dos dados e passando tudo para o HD, para o sistema da Polícia Federal. No outro momento, após esse trabalho de extração de todo o material do celular do Ciro Nogueira, como as mensagens, fotos, vídeos, e-mails, capturas de tela, que são os prints, tudo isso é extraído do celular do senador e entra então dentro do sistema da Polícia Federal. A partir então dessa extração,
dessa perícia que começa a análise. E aí é sim um trabalho de investigação. A análise é feita por agentes e delegados da Polícia Federal para saber o conteúdo que foi extraído do celular e com quem o senador conversou, se aquelas mensagens que foram encontradas têm relação com a investigação ou não. Então, é um passo a passo que passa a ser construído a partir de agora dentro desse inquérito da Polícia Federal, que aponta, como a gente viu ontem, está vendo hoje também nas repercussões, de que o senador usou o mandato dele como senador da República para beneficiar e defender os interesses pessoais e particulares, privados do Banco Master, liquidado o Banco Master, e também do Daniel Worcaro, que hoje está preso na Polícia Federal aí negociando uma delação premiada. Um passo a passo, mas o fato de agora, após a apreensão, é que o celular já começa a ser periciado com os dados extraídos e aí sim a PF vai saber. Houve ligações para quem, quando, com quanto tempo, houve troca de mensagens com quem, quando e qual o teor dessas mensagens. E volto mais uma vez aqui já finalizando o que eu falei ontem. As mensagens, desde o primeiro ponto dessa investigação, da primeira fase da apuração da Polícia Federal, embasam e muito todas as investigações, todas as fases, como a gente está vendo, as trocas de mensagens embasando aí as ligações, conexões políticas e financeiras do Daniel Worcaro, né, Carol? Muito bem, só lembrando, né, que nessas apreensões, né, se houver, não é? A Polícia Federal acaba descobrindo coisas cabeludas, se houver, né? Não só sobre a questão aí do Banco Master, mas se houver outros crimes, outras pessoas também aí nessa ramificação, pode ser que, né, a Polícia Federal conquiste aí novas provas e também novas evidências aí com a apreensão de aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos, computadores, essas coisas, não é? Então está naquela fase de extrair os dados, depois começa toda a análise. Homem poderoso, Ciro Nogueira, pois é, meus queridos, na teia de Daniel Worcaro. E não só ele, né? Outros também. Só para constar, para deixar bem claro para você que está me acompanhando, a delação do Daniel Worcaro pode cair porque ele está fazendo uma delação seletiva. Ele poupou o nome do Ciro Nogueira. E quem sabe se ele não poupou o nome de outras pessoas. A gente sabe que há pelo menos 3 ministros da Suprema Corte que são citados aí nessas questões de Banco Master. E até para esclarecer, pô. Até para esclarecer para a população brasileira. Segundo a Polícia Federal, eles já têm em mãos tudo o que precisam para tocar as investigações. É muita coisa também, né? Muita coisa. E como eu estou falando para você, chegou agora em gente grande. Ciro Nogueira é um poderoso político desse país, presidente de um dos maiores partidos, né, de centro, que é o PP, o Partido Progressistas, né? Os progressistas que a gente ouve falar muito, né? Inclusive esses partidos de centro, né, dominaram, né, as prefeituras aí Brasil afora na eleição de 2024. Muito provavelmente você que está me acompanhando deve conhecer algum político aí local, nem estou falando nacional, algum político local que seja do PP. Beleza? O Worcaro, ele quer devolver apenas 40 bilhões, mas só em 10 anos. Olha isso. Em 10 anos. A proposta está sendo formatada pelo advogado do ex-dono do Banco Master, José Luiz Oliveira Lima, o Juca, no prazo de 10 anos, que é considerado muito longo pelo comando da investigação. Será que eles vão aceitar que o Daniel Worcaro pague, né, devolva os 40 bilhões? Mas ele quer um prazo de 10 anos. Você sabe que o Daniel Worcaro é poderoso, né? Ele ainda tem muita coisa no mundo afora, né? Só no Brasil não, tá? Esse daqui é como eu falei esses dias, né? Ele conseguiu pegar a gente desde a igreja até o prostíbulo, né? Desde a igreja até o prostíbulo, olha aí. Polícia Federal investiga a festa de Worcaro por suspeita de exploração sexual. A defesa do ex-banqueiro apresentou na terça-feira uma proposta de delação premiada para colaborar na investigação. E que colaboração, hein? Já começou bem a delação do Daniel Worcaro. Ele apresenta a delação, a proposta, né? Não a delação em si, a proposta. Tem os anexos, né? Onde ele
mais ou menos aponta o que é, sobre o que ele vai falar. E aí começou muito bem. Aí, né, dias depois, pá, estoura a relação dele com Ciro Nogueira. E aí, né, você volta na delação dele, não tem nada do Ciro Nogueira. Começou bem. Começou lindo, né? Brasil, né? Brasileiro, meu amor. Brasileiro, bandidagem a nível hard. Aqui, ó. Então a Polícia Federal quer ouvir as mulheres que participavam de festas de Vorcaro com autoridades. A defesa do executivo entregou na terça-feira uma proposta de delação premiada para colaborar no caso. Vamos acompanhar essa matéria que vem lá do O Globo e destaca: ao mesmo tempo em que tenta avançar nas apurações sobre a suspeita de fraude bancária do Banco Master, a Polícia Federal quer ouvir mulheres que participaram de festas promovidas pelo ex-banqueiro, fundador do Banco Master. As mensagens obtidas na investigação indicam que os eventos eram usados por Vorcaro para se aproximar de autoridades. A defesa do executivo entregou na terça-feira essa proposta de delação premiada para colaborar no caso. Os investigadores ainda tentam identificar quem são essas mulheres, que incluem estrangeiras e as tratam como vítimas. A intenção é verificar se havia uma rede estruturada de exploração sexual associada à presença delas nesses encontros. Essa investigação é conduzida de forma independente da apuração principal sobre fraudes financeiras. Procurada, a defesa de Vorcaro não se manifestou. A reportagem do jornal A Folha de São Paulo, que foi publicada no início de abril, mostrou que parte do negócio do ex-banqueiro era investir em eventos para autoridades com mulheres de diversos países, incluindo Rússia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, México e também a Venezuela. Em fevereiro, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, já havia pedido à Corte a abertura de investigação para apurar a participação de autoridades em festas realizadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro no distrito de Trancoso, localizado no sul da Bahia. Órgãos que quer que o TCU faça a identificação das autoridades públicas e verifique se algum órgão financiou a viagem para essas festas. Conforme o subprocurador-geral Lucas Furtado, esses eventos tinham controle rígido de acesso, com proibição de uso de celulares e instalação de detectores de metais. Ao mesmo tempo, o ex-banqueiro mantinha um sistema interno de câmeras sobre a justificativa de segurança pessoal, ou seja, ele levava as autoridades, tá? As autoridades se envolviam com as menininhas ou com os menininhos e depois ele tinha tudo filmadinho. Lá atrás, o Bolsonaro, né, chegou a denunciar isso. Lá atrás, o Bolsonaro dizia: imagine se um tal Daniel, desse jeito o Bolsonaro, hein? Se um tal Daniel, que promove festas, filmam autoridades em cenas, como eu vou dizer, constrangedoras, começa a ameaçar autoridades. Desse jeito. O Bolsonaro falou isso lá atrás. Já sabia de muita coisa, né, o Bolsonaro? Então, meus queridos, o que acontece? Só para constar, não é? Alexandre de Moraes estava com a esposa dele. O Dias Toffoli também estava lá e estava com uma ex-mulher, à época, esposa. Mas um evento desses, não no Brasil, não no Cine Trancoso, mas um evento que foi feito para homenagear o Alexandre de Moraes. Nesse evento foi distribuído um broche, né? Um brochezinho, né? Coloca na manga, coloca aqui no bolso, né? Na lapela aqui. E esse brochezinho, ele dava direito não nesse jantar, só foi distribuído nesse jantar, tá? Ele dava direito a pessoa, a autoridade, o convidado, dava direito a uma mulher. Era assim, direito a ir para o quarto com uma mulher.
Tem muita coisa aí para a Polícia Federal investigar, não é verdade? Tem muita coisa para ser aí investigado pela Polícia Federal. E a gente, do lado de cá, como imprensa, como pessoas que torcem, né, e quer o melhor por esse país, nós torcemos, né, para que tudo seja passado a limpo e que esse Brasil possa voltar, né, a confiar nas instituições, a confiar também aí na justiça, né? Tem pesquisa aí dizendo que a população já não confia mais no STF, não confia mais na justiça. Isso é ruim, hein? Perder a esperança é algo terrível, né? Mas por outro lado também, né, a gente entende que a população ela passou a se informar mais. E numa grande gama, né, de alternativas aí de conteúdo informativo por conta da internet. E obviamente coisas que algumas pessoas falam no YouTube, a televisão não mostra. É aquele velho ditado, né? Isso a Globo não mostra. E as pessoas mostram, né? Os parlamentares que usam as redes sociais para denunciar, mostrar as coisas, jornalistas, na maioria independentes, que estão no YouTube fazendo, né, esse brilhante papel de mostrar tudo o que acontece aí nos bastidores, às vezes até a podridão da política brasileira, das autoridades, como mídia alternativa à internet, né? Espalhou o conhecimento, a informação chegou ao Brasil através aí das redes sociais, da internet. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e sejam bem-vindos ao nosso Jornal da Terra, ao vivo, às 7 horas da manhã, na segunda-feira. Fiquem todos com Deus e um bom final de semana para você. Valeu! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.